Eu esqueci o aparelho, eu falei, também não tem problema, que eu vou falar, não vou. Esse negócio de deficiência. Para ouvir, não tem problema. Entender é o que é mais difícil. Ainda bem que eu tenho mais de meia hora, que quando eu preparo umas coisas, aí tem mais versículo que eu coloco, não mais esse, aí fica mais uns 10 que eu não coloquei para não passar. Já tem bastante, aí mais 10 ia exagerar. Mas a vontade é de comer, mas isso aqui era bom também. Por isso, quando na escola dominical, nunca terminou a lição, sempre ficou o restinho para terminar no domingo seguinte. Porque se a gente está aprendendo, não precisa pressa para encerrar, né? Porque tem que encerrar agora, não. O que vale é entender o que está falando. Se não deu para entender, deixa metade para o resto para depois. Esse falar só por falar, no caso. Não culpe Deus. Eu não sou de essa coisa de fazer buscar título, não é o meu forte. Aí, tá aqui, ó, o vento bateu, leva. Mas é não culpar a Deus. Que se nós dizemos que Deus provê todas as coisas, que Deus cuida de todas as coisas, quando não aconteceu aquilo, então Deus não cuidou. Se nós colocamos tudo na mão de Deus. Vamos ler um versículo que contrasta um pouco com os versículos que eu vou falar. Mas, como não culpe Deus, eu vou ler Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lamentações 3, 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3, 39. Grato a Deus pelo esse dia, pela saúde que o Senhor nos concede e pela alegria que nos dá a Tua palavra, meu Deus. Seja o Teu Santo Espírito aquele que fala aos corações dos Teus fiéis. Essas bênçãos e programa, aí em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar quem em pé está. Diz que alguém pode se lamentar por ter seguido o conselho de outrem, talvez até inconscientemente queira livrar-se das suas falhas. Pode ser pai com os filhos, dá um determinado conselho, mas lá para frente as coisas não funcionaram tão bem. Tá vendo? Eu segui tal conselho e tal. Mas não sabe se seguisse o outro, o que ele desejava poderia ser bem pior. Não tem como comparar. Então se queixa-se desse conselho. Diz que a maioria dos cristãos transfere para Deus tudo o que acontece na sua vida, menos mal que é atribuído a Deus as vitórias, não as derrotas. Deu tudo certo, Deus proveu, Deus providenciou. Então, graças a Deus que eu nunca vi ninguém dizer culpar a Deus quando as coisas não funcionaram. Então, vou ficar quietinho, não funcionou, foi a vontade de Deus. É o emprego, depois vai trabalho, qualquer outra coisa. Pede para Deus, mas não acontece. Ainda bem que os crentes não dizem que a culpa foi de Deus. Então, isso foi o que Deus preparou para ele. Quer dizer, pessoal, estou aqui, essas coisas foi que Deus preparou para mim. Cônjuge, trabalho, moradia, saúde, tempo de vida, etc. Todas essas coisas a gente diz que Deus está no controle, preparando tudo isso. Foi o homem ou foi a mulher, depende de quem está falando, que Deus colocou na minha vida. Será? Agora lembrei de dizer, tem muito será, né? Será?
Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que Deus providenciou esposa para quaisquer de seus servos. Nem no caso de Oséias, Deus disse a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituição. Presente de grego, né? Você vê como é que é a vida de profeta. Como é a vida de ser difícil de ser um servo fiel. Ser servo fiel não é fácil. Ele foi e tomou Gomer como esposa, para ilustrar a prostituição de Israel em relação a Deus, que se coloca como marido da nação de Israel. Isso está em Isaías 54, 5. Que Deus coloca como o marido da nação de Israel. A igreja é a noiva de Cristo e Israel a esposa de Deus. Isaías 54, 5. Mas Oséias deveria ser um marido fiel. Ela, prostituta, não passaria a ser uma fiel depois que casou. Ela ia trair ele depois. Porque isso é que faz Israel com Deus. Então, Oséias representava Deus. Mesmo sendo traído, ele se mantinha fiel. E ela a traidora, continuaria traindo. Essa é a história que você lê o livro de Oséias. Há quem não acredite, que infelizmente tem gente que na Bíblia, não, as coisas não é literalmente assim. Deus está falando, mas não é. Não, se a Bíblia está dizendo que é assim, é assim. Casar com prostituta tem muito pior, muita coisa muito pior do que isso, né? É que a gente como é que é, irmão? Não vou entrar muito nesses comentários, mas tem coisas bem piores para a vida fora aí. Então, mas Oséias teve, você vê até os filhos dele, cada filho foi Deus que pôs o nome, e o significado desse nome, né? Ele tomou Gomer, então, cônjuge deve-se buscar na igreja, é lá que tem a esposa certa. Será? É verdade que a Bíblia diz, o crente fala, não é verdade, a Bíblia diz, como andará dois juntos se não estiverem de acordo? Não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. É isso que nós falamos, né? É lá que a pessoa acerta, porque vamos estar no mesmo, pensando iguais, vivendo igual, servindo ao mesmo Deus. Quantos casamentos buscados na igreja que resultou em grande decepção? Olha que eu não conheço um, não. Posso falar aqui várias e várias. Decepção terrível e lamentáveis. E outros casamentos fora da igreja que vivem em harmonia e respeito. Como explicar? É lá que tem a coisa certa. Decepções tem, buscando aqui. Depois no fim vou mudar um pouco. Eu gosto de um pregador que na internet, que eu sempre ouço ele, chama Felipe Seabra. De Bíblia não é essas maravilhas, não. Mas da vida prática, do cotidiano, de como entender, de como viver, de como saber das coisas, ele é excelente, sabe? Ele é um carioca, mas desde criança os pais mudou para Fortaleza. Então se diz, eu estou morando nessa cidade porque Deus aqui me colocou. Será? Pode ser que a pessoa fique nessa cidade o resto da sua vida. Ou pode ser que um ano depois precisou ou quis mudar. Estou aqui nessa igreja pela vontade de Deus. Será?
Eu já vi gente chegar aqui em Borda da Mata, falou, Deus me colocou aqui em Borda da Mata para ficar aqui pro resto da minha vida. Ficou quase 3 anos. Aí Deus falou, não, era pro resto da vida, mas eu mudei de opinião. Por isso que eu falo, será? Eu tenho um irmão que eu conheço, nós conversamos sempre. Então ele fala de uma pessoa, não, eu estou nessa igreja aqui, é uma igreja pequena, não quero saber de igreja grande. Não demorou muito, ele foi para uma igreja grande. Pode ser que depois desse tudo, pode ser que depois de pouco tempo, por alguma razão, estará arribando. Então esse que falou que ia ficar pro resto da vida aqui, arribou. Tempo de vida. O homem só morre quando chega o seu dia. Será? A Bíblia diz, pode ser o contrário. Alguém pode, não vou dizer que a pessoa não pode nascer com determinado, vai morrer, está escrito no seu futuro que vai morrer tal tempo, mas ele pode diminuir esse tempo, ele pode aumentar esse tempo de vida. Isso é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os dias de um homem podem aumentar ou diminuir de acordo com como ele vive. O terceiro mandamento daqueles 10 lá de Êxodo 20, o Êxodo 20, versículo 12, é o terceiro mandamento, que diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias à face da terra. Acho que é o único mandamento dado com promessa. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Então você vê que pode aumentar os dias. Honrando pai e mãe, já tem a probabilidade de viver uns anos a mais. Outra coisa importante, que eu não coloquei aqui, mas como você leva a sua vida naquilo que você come. Como você come, como você se alimenta, como você cuida de sua saúde, você pode viver mais ou viver menos. Aquele que entende da saúde humana diz que o estômago é o segundo cérebro. A saúde da pessoa mede pelas condições do estômago dele. Eu fiz andei meio ruim esse um tempo atrás, aí fiz um exame, tive que fazer uma tal colonoscopia, tomei bastante probióticos, perdi uns 5 quilos, devo ter jogado fora aquilo que não estava pouco. Eu já não era muito barrigudo, mas diminuiu a barriga, só diminuiu essa barriga foi 5 quilos a menos, 5 quilos e pouco. Eu pesava 75, alguma coisa, a última pedida 69, agora deve estar com 71 por aí. Quer dizer, o estômago, o que nós colocamos no nosso estômago pode diminuir ou aumentar nosso tempo de vida aqui na Terra. Provérbios 10, Provérbios 9, 11 e 12. O temor do Senhor aumenta a sabedoria, e o conhecimento, por meio dessa sabedoria, aumenta os anos de vida. Então ele pode aumentar os anos de vida, Provérbios 9, 10 e 11. Diz que ele pode aumentar os seus dias de vida. Jeremias 23. Isso aqui é sobre o falar, não é do aumentar dias de vida, nem diminuir, mas é do que as pessoas falam de que foi Deus. Por isso que eu falo, nossa colocação é que não culpe Deus. Entre o culpado você não viver mais ou viver menos, tem o problema da alimentação. No versículo, Jeremias 23, no versículo 25, Jeremias 23, 25, diz,
tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Quer dizer, aí ele vai falar coisa, supostamente é Deus que falou para ele. Está culpando Deus. No meio de um pessoal aí que nós conhecemos bastante, esse negócio de sonho, de revelação, de sonho tem de monte. Eu tinha uma tia que era sonhadora. Aonde tudo era verdade, eu não sei, mas eu sei que ela já previa das coisas com os sonhos. Ele falou que sonhava. A pessoa pode ter o dom de sonhar? Pode ter. Não estou entrando nesse mérito, não. Eu, por exemplo, por que eu 1970, 1970. Eu tenho que fazer a ideia porque eu era casado recente, né? Se eu casei em 69, era pouco tempo de casado, ia ser março de 70 por aí. Eu sonhei, já amanhecendo o dia. É daquele sonho que a gente vê realidade, que os pelos sobem. Eu abri a porta, o corpo da minha mãe caiu, decepado. Não tinha cabeça, só o corpo caiu. A minha mãe. Diz que sonhos sempre tem fala que sonhos sempre tem um pouco de contrário, sempre tem uma coisa invertida nos sonhos, né? Dizem, né? Falei, cara, mas daquele sonho diferente dos outros. Aquele sonho que dispersa. Esse não, é aquele sonho real que sabe, que você fica assustado. Sabe, um corpo caindo mais da mãe da pessoa. Aí chego no serviço, naquele tempo comunicação era mais difícil. Hoje tem celular, é rapidinho, né? Aí ligaram para a firma lá que meu pai tinha morrido com um tiro na cabeça. Você vê? O sonho, o corpo caiu sem cabeça. No sonho ele havia morrido com um tiro na cabeça. Então, sou um que não pode duvidar de sonho. Pode acontecer. Vários sonhos acontecem, reais, verdadeiros. Se aconteceu isso comigo, pode acontecer com outra pessoa. Pode ser que tenha gente que tenha dom para isso, para, através de sonho, ver essas coisas. Também, não vou dizer que eu tenho esse dom, não. Foi essa vez que aconteceu, quando meu pai morreu. O profeta, o versículo 28, né? Lá de Jeremias 23. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Quer dizer, que tem a mentira com a verdade, né? Então, uma coisa, eu sonhei, eu vou falar, e Deus não tem nada a ver, você só conte o seu sonho. Ainda Jeremias 29, 8, diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel não vos diz o Senhor, o Deus de Israel, ponto, né? Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Sonhou? Conte seu sonho. Não diga que foi Deus que mandou você falar, ter essa revelação. Nesse meio que eu falei, da minha família na Bahia faz parte, já tem uma senhora que sonhou, que Deus revelou para ela que o jovem tinha que casar com ela. Você imagina? Se alguém sonhar aqui que o Vitor vai ter que casar com uma pessoa. Não, Vitor, você tem que casar porque Deus falou comigo. Eu lembro do pastor Joel, né? Naquele tempo, e um irmão que era mais ou menos assim na cabeça em São Paulo. Falou: Joel, Deus me revelou que você tem que cantar um dueto comigo. Eu falei: tudo bem, irmão. Quando Deus falar comigo, nós cantamos. Por enquanto falou só com você. Chama para Arnaldo, coitado, já faleceu. Eu lembro de um caso, aconteceu comigo esses dias. Eu vinha de Jacutinga, mais ou menos 10 horas da noite.
E me falaram, a estrada me revelava buraco, tinha buraco, muito buraco, né? De Ouro Fino para lá, cuidado, vai com cuidado, tem muito buraco na estrada. Tudo bem, vamos devagar, vamos ter que ir, né? Aí quando eu vou pegar a pista, vinha vindo um caminhão, sabe? Falei, deixa o caminhão passar, porque eu vou vendo o buraco, ele vai passar pelo buraco, eu vou vendo, né? Aí passou o caminhão, vinha vindo outro carro, eu entrei na frente, que é para ir atrás do caminhão. O caminhão baú, alto. Foi uma bênção, uma maravilha. Eu não vou dizer que foi Deus que colocou aquele caminhão, mas sei que foi uma bênção. Porque o que acontece? Quando a gente vai no escuro, essa estrada escura, liga o farol do carro, o farol dispersa, a iluminação dispersa, né? Agora com o baú, o caminhão não. Como eu ficava perto do caminhão, o farol do meu carro batia no caminhão e refletia na pista. Então a pista ficou beleza. Não dispersava a luz, refletia na pista. Foi uma benção, eu vim até Ouro Fino atrás desse caminhão. Aí chegando no caminhão naquele posto lá que tem, quem vai para Monte Sião, ali tem um caminhão sem parar, ele parou ali, eu falei, bom, daqui para frente agora é tranquilo, eu quero ir de Ouro Fino para Borda da Mata, com isso tudo. Quer dizer, são coisas que acontecem assim na vida dele. Deus pode ter venciado? Pode. Aquele negócio de Vitória, da Bahia, lá na cidade de Cachoeira, que aconteceu lá numa determinada igreja lá, só podia ser uma coisa de Deus. Porque eu precisava sair da igreja, mas, meu Deus, não sou de... Como é que eu vou fazer? Eu vou mentir, não gosto de ter que mentir. Mentir deve ser a última a passar a vida, vai, digamos assim. Agora você contou uma mentira, para sair da igreja contar uma mentira, eu falei, não dá. Mas Deus já tinha providenciado esse meu escape, que estava difícil ficar nessa igreja lá, né? Uma pastora chamou uma outra para orar, ela ficou 5 minutos fazendo discurso antes de orar e tal, aquela coisa lamentável. Parecia mais uma macumba do que a igreja. Aí a Laura falou para mim, tem que ir em casa rapidinho, eu esqueci o fogão ligado. Falei, bom, então eu vou sair e falar a verdade. Você quer ver como é que pode acontecer? Ela nunca tinha esquecido de acontecer uma coisa dessa. Aconteceu para que eu saísse falando a verdade. Por sair porque o fogão ficou ligado. Você vê como acontecem as coisas? Coisa de Deus é uma coisa extraordinária. Deus já está preparando o seu livramento, que vai acontecer o ano que vem. Já ele está marcando, tal dia ele vai passar ali, eu já vou. Já ficava o livramento ali. Nós somos livres de muitos perigos, nós não sabemos. Porque Deus não veio falar para mim, está vendo? Eu fui lá livrar você, não. Como esse e outros livramentos que acontecem na vida da gente, não fica sabendo. Fui almoçar no meio da semana, aí, na casa dos parentes do sogro, da esposa do meu filho aí. É da área do sertão, mas só que é chegando no Tocos, sai à direita. Eu acho que ali já faz parte do sertão. Eu nunca tinha ido passar por ali. Eu conheço o sertão na primeira entrada, aquela porra. Agora lá não, lá já é calçado até o sertão direto, né? É uma pirâmide, faz assim, depois vira assim. Bom, vou poder chegar nessa casa. Bom, o que eu ia falar é o seguinte. Então o dono da casa, ele estava contando, eu estou falando um negócio de cobra, ele falou que ele pisou, não tinha uns matos assim caídos, ele foi e pisou. Aí o rapaz que vinha com ele falou, pula, ela foi uma cobra, ele pulou, e a cobra depois, sabe, mas acontece, como ela ficou debaixo do mato, ele pisou em cima dela assim, sabe, ela ficou presa, não pôde morder ele. Você vê como acontece o livramento? Dito Bento, lá do Fernandes. Alguém conhece o Dito Bento lá do Fernandes? Ele tem a serralheria, tem um filho chamado Daniel, né? Então ele falou para mim que ele pega a motosserra, vai cortar, pega esses troncos aí, fazer tábua lá. E ele ligou a motosserra e viu aquele grunhido, uma coisa esquisita, né? Aí ele deixou a motosserra ligada e olhou pelo outro lado do tronco, não viu nada, voltou e pegou a motosserra. Quando ele pega a motosserra, um urutu vinha assim em cima dele. Ele só pôs a motosserra na frente.
Ele viu aquele sangue e pensou que fosse a cobra tinha picado ele, não era o sangue da cobra que a motosserra estraçalhou. Se ele não tivesse deixado a moto ligada, não dava tempo ele ligar. Você vê como Deus, as coisas impressionantes? Quer dizer, um camarada se assusta. Quando ele vê, quer dizer, ele não foi cortar, ele pôs a motosserra na frente para se livrar. Aí a motosserra estraçalhou a cobra. Você vê cada livramento e Deus livra o crente, o fiel, o incrédulo. Se fosse a misericórdia de Deus, ninguém sobreviveria. Ah, Deus brilhou. Não, Deus livra qualquer um. Evidentemente, com os seus fiéis, ele tem mais cuidado. Mas se não fosse a misericórdia de Deus, essas coisas também não sobreviveriam. Também eles contam com a misericórdia de Deus. Então, desse negócio dos sonhos, eu sempre gosto de lembrar, olha, eu achei que tinha bastante tempo, mas não tem não. É Atos 17:11. Fala sobre os crentes de Bereia, foram mais nobres do que Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia se as coisas eram assim. Eu peguei o Boreia que está no versículo 10, né? Mas eu juntei para entender melhor. Que no versículo 10 fala que é da cidade de Boreia, então de Tessalônica receberam de bom grado a palavra de Deus. Então o que se fazia? Se examinava nas Escrituras se o que eles ouviam era realmente da Escritura. Isso todos nós temos que fazer. Ouvir, pode ouvir à vontade. Se deu para aproveitar, aproveite. Se não deu, deixa sair pelo outro lado e vai embora. Eu recebi de um irmão um áudio que supostamente foi lamento de um pastor que suicidou-se no Rio de Janeiro. Então ele culpava a Deus pela vida de tristeza que vivia. Ele quis ser pastor, ele não quis ser pastor, mas Deus o colocou naquela condição. Ele estava sendo pastor porque Deus que colocou, ele não queria. Então ele havia tristeza, chegou a suicidou. Depois que ele suicidou, veio esse áudio, que supostamente foi ele que tinha dito uns dias antes. Bom, se é verdade, eu não sei. Fiquei bastante incomodado, como se ele estivesse culpando a mim. Não existe em nenhum lugar da Bíblia que diga Deus usou alguém contra a vontade dele, na dispensação da graça. O senhor fala, mas tem Jonas, eu falei, na dispensação da graça. Na outra dispensação, tudo é outra situação. Na dispensação da graça, ninguém foi forçado a fazer nada. Os 12 apóstolos foram convidados e aceitaram seguir a Cristo. E olha que Cristo viveu no tempo da lei. Cristo veio para cumprir a lei. Como de João 6:70, ele fala, Cristo falou que escolheu, eu escolhi a vós, não vós escolheu a mim. 1 Timóteo 3:1 diz, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3:1 se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A obra do episcopado é do bispo, se deseja ser um bispo, ou a ele relacionado. Hoje, no nossos dias, não se fala mais que o líder da igreja não se chama de bispo, se chama de pastor. Então vamos colocar o pastor no lugar do bispo, esse episcopado. E assim não só o pastor, como os diáconos também. Biblicamente, se você for analisar, o líder da igreja e o diácono têm que ser pastores. Pastor no sentido literal da palavra, que vai pastorear, que vai cuidar, que vai aconselhar. Não precisa ser o pastor da igreja para fazer isso. Então as pessoas que fazem isso são pastores. Agora o líder da igreja, na Bíblia, é o bispo. Pode ser um presbítero, tal. Mas depois se mudou, talvez para associação, para não associar com o catolicismo ou coisa parecida. Então se coloca o líder da igreja como pastor. Mas pastor é inerente à posição que ele ocupa na igreja.
Seja ele o líder principal, seja um diácono, seja qualquer um, tem que ser pastor. Gente que tem conhecimento bíblico e condições de buscar qualquer irmão, aconselhar, orientar, fazer todas essas coisas. Isso é o líder, qualquer líder de igreja. O líder principal ou um diácono qualquer. A escolha é humana, mas é óbvio que Deus colocará o seu selo nos que foram segundo a sua vontade, de acordo com tudo que foi determinado para que se observassem. A escolha é humana, mas tem alguns detalhes que Deus tem que colocar que observar. Que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aí o versículo 2 e o 3, e aí continua até o 5, de 1 Timóteo 3. Então tem todas essas qualidades, porque ele fosse escolhido para ser o bispo. Como se vê, isso é tudo porque eu falei do negócio do pastor lá, que diz que Deus o obrigou a ele ser pastor. Como se vê, quando a eleição está a cargo dos homens, Deus determina as condições. Nenhuma condição é dita quando a escolha é de Deus, porque ele sabe a quem escolher. Se é o homem que vai escolher, então Deus não tem que escolher assim, assim e assim. Não quer dizer que tudo o que foi dito não é verdadeiro, mas que Deus não se entremete aonde não foi chamado. Mas como diz Jeremias 29:13, buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se a pessoa está ali porque Deus colocou, pode ser verdade. Uma coisa eu falei, você culpar Deus. Outra coisa é negar essas coisas. Romanos 9,15, Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Romanos 9,15. E Mateus 7 e 8, bastante conhecido. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, se a Bíblia diz, você pedir, você encontra, pediu a Deus, Deus concede. Então foi Deus que está ali, porque Deus concedeu. Tudo isso é verdade, mas pode não ser verdade. Diz que Deus não atende a qualquer um. Quantas escolhas que fazemos pode ter a mão de Deus ou não. Salmos 37:23 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Deus pode levar o homem a um determinado lugar onde tem a mulher que ele vai escolher para ser esposa, pôr na frente dele. Aí cabe a ele aceitar ou não, mas Deus colocou aí. É como aquela história do camarada que estava se afogando, né? E não, eu confio em Deus, Deus vai me livrar. Mas não vou contar porque não dá tempo, não passa. Mas todo mundo já sabe como é que é isso aí. Provérbios 18:22, que a melhor esposa acha quem o Senhor dirige os passos. Então, a melhor esposa, Deus concede. Então, Deus vai conceder essa melhor. Vai colocar ela na frente dele, mas ele não vai ser obrigado a aceitar. Ele pode ser, não, Deus, eu não quero. Mas Deus vai colocar. Ainda Provérbios 19:14 também fala, está mais ou menos nessa mesma linha. O Espírito Santo com certeza dirige os passos dos amigos de Deus. O que é necessário para sermos amigos de Cristo? Amigo de Cristo. João 15:14, lá diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Evidentemente que Deus manda, que Cristo manda tem muitas coisas, mas não há condições de poder falar. O que Cristo manda na questão dos filhos de Zebedeu. Conhecemos aquela história de Zebedeu, né? Que a mãe foi e falou, Cristo, não, e já começa com aquele elogio, né? Mas eu quero que meu filho, um fique à tua esquerda, outro fique à tua direita. Aí os outros, opa, que negócio é esse? Pretexto. Aí Cristo falou, não, você quer ser o maior?
seja o menor, seja o servo. Para ser o maior, tem que fazer o serviço de servo. Esse negócio de ser o grande é coisa do mundo, é coisa dos gentios. Eu quero ser o presidente, eu quero ser o diretor, eu quero ser isso. Isso é coisa do gentio. Lá em Mateus capítulo 20. Lucas 16:15, do que Jesus falou aos fariseus. Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Lucas 16:15. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Quanto mais ele quer ser elevado e colocar lá no alto, para Deus é abominação. Não é errado ser o presidente, não. As coisas tem que ter a pessoa no lugar. O problema é aquele que eu veria daquela mesma igreja que eu falei, né? Até bater num pastor que não queria doar essa igreja para o campo dele, um campo. Bom, deixa para lá, porque eu ouço tanta coisa nesse mundo aí que lamentável. Terminando, falando de Isaías 55:6. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pode haver uma facilidade muito grande de a gente responsabilizar a Deus, às vezes até por uma coisa que a gente não procurou, né, ver os princípios, os quesitos que o Espírito Santo estabelece para ser. Como o irmão falou, né, ser um mestre, a pessoa que está à frente, não é errado. Tanto é que foi lido lá em Timóteo, né? Deseja ser um pastor, um diácono? Boa obra deseja. Cuidado, né? Precisamos olhar para os quesitos.